Os Chichibukais são um grupo composto por alguns dos piratas mais poderosos do mundo. Alguns deles são considerados até mesmo como rivais de Yonkous, enquanto outros são de uma raça poderosa com Akuma no Mis quebradíssimas. Mas mesmo assim, nenhum deles conseguiu se tornar rei dos piratas, pelo menos até agora, e nem acho que vão. Contudo, a verdadeira pergunta aqui é: como seria se o Luffy tivesse comido as Akuma no Mis dos corsários ao invés da Hito Hito no Mi modelo Nika? Eu preciso admitir que seria muito legal se pudesse imaginar como o Luffy seria com as habilidades de espadachim do Mihawk, mas como estamos falando de Akuma no Mis, vamos focar apenas em usuários. Então, para essa teoria, nós vamos analisar a Suna Suna no Mi do Crocoboy, a Kage Kage no Mi do Gekobusha, a Ito Ito no Mi do Doffy e a incrível e roubada Nikyu Nikyu no Mi do Kumachi. Por mais que a Hancock seja uma Chichibukai, não faria o menor sentido dar a Mero Mero no Mi pro Luffy, então vamos apenas excluí-la. Começando então, vamos voltar lá para 1997, quando Oda finalmente lançou o capítulo 1. Imaginem que nessa situação o Shanks não teria colocado apenas um baú em cima da mesa, mas sim 5. Nesses 5, então, teríamos as frutas dos corsários e a Hito Hito no Mi, modelo Nika. Então, o Luffy, passando fome como sempre, vai até a mesa e escolhe aleatoriamente um baú, e dentro dele está essa fruta aqui. Luffy come sem nem pensar duas vezes. No momento em que o Rigun aparece e faz aquele showzinho dentro do bar, o Luffy fica bravo com todo mundo e vai embora. Então, Shanks segura o seu braço, mas ao invés de esticar, a sombra do Luffy se descola dele e dá um tapa na cara do Shanks. Todos ficam incrédulos com essa situação. Devo então introduzir para vocês o Luffy das Sombras? Antes de continuarmos, existe uma teoria aí não confirmada que diz que as Akuma no Mis têm personalidade própria e essa personalidade toma controle do usuário. Ou seja, o motivo do Doflamingo ter se tornado um assassino louco é porque ele comeu a Ito Ito no Mi. Da mesma maneira, o Brook gosta de ver calcinhas porque ele comeu a fruta da ressurreição. Estão pegando mais ou menos a ideia? A verdade é que eu não sei se eu gosto muito dessa ideia, então eu prefiro assumir que a pessoa se adapta de acordo com a fruta que ela consome. Ou seja, da maneira como ela vai ter a sua facilidade na vida, ela vai se aproveitar dos seus novos poderes e vai construir a sua personalidade. Vamos partir disso. O Luffy que comeu a Kage Kage no Mi é um pouco mais preguiçoso do que o nosso Luffy. Afinal, assim como o Moria, ele pode pegar as sombras de outras pessoas e fazerem elas trabalharem pra ele. Mas, graças ao treinamento eficiente do Garp, Luffy conseguiria sair tranquilamente do seu vilarejo e começar a sua jornada no vasto mundo pirata. E então, dentro de um barril que é capturado pelos piratas Alvida, surge Luffy. Mas como um bom usuário da Kage Kage no Mi, o Luffy faz com que a sombra da Alvida a derrote enquanto ele tira um cochilo. Até o momento que o Kobe revela sobre um espadachim caçador de piratas e o Luffy pensa: uou, seria incrível ter a sombra desse cara. E quem sabe tê-lo na minha tripulação. Também seria maravilhoso. Chegando em Shellstown, Luffy olha por cima do muro e utiliza suas habilidades para fazer com que a sombra do espadachim o solte. Só que de repente, Hermepo percebe e sai gritando pelo seu pai. Morgan então aparece e creio que a luta aqui seria até mais rápida do que foi originalmente. Só que aqui fica uma dúvida: os acontecimentos seriam tão rápidos que eu imagino que não teria tempo suficiente para os dois criarem um laço. Mas então vamos assumir que alguma coisa dentro desse contexto fez o Zoro ficar admirado com o Luffy, então ele se junta à tripulação. O próximo oponente desses companheiros é o Bug. Luffy consegue derrotá-lo com um Gomu Gomu no Bazooka depois de juntar as partes do Bug em caixas. Ou seja, vocês se lembram quantas pessoas estavam ali no circo? Seria fácil pro Luffy das Sombras. Ele basicamente iria juntar as sombras de todos ali e pegar as partes do Bug e prender em baús em instantes. Depois devolveria a sombra das pessoas inocentes e diria que aquele baú era um presente para cada um levar para um canto diferente. Agora Luffy precisa ir para a Vila Syrup enfrentar o temível Capitão Kuro. Aqui eu vou logo adiantar que o maior inimigo do Luffy seria sua preguiça e a sua incapacidade de perceber que Kuro na verdade era um pirata. Mas se pararmos para pensar, isso também aconteceu na linha do tempo original. Então sabemos também o resultado: Kuro iria de vala. Adiantando para o Baratie, então temos Sanji. Talvez não tenha sido uma boa primeira impressão o Luffy sombrio, mas então quando o Don Krieg chega, ele nem sequer causa o dano que ele causou no Chapéu de Palha, porque simplesmente o Luffy pode utilizar todas as sombras ao seu redor. Na verdade, parando para pensar, pode ser até possível que o Luffy tente roubar a sombra do Mihawk, mas ia tomar um chega pra lá com o Haki. Agora com Sanji no grupo, o próximo grande desafio seria o Arlong. Não acho que o Luffy teria um ataque secreto poderoso para acabar com o Tritão igual o Gomu Gomu no Ono, mas ele poderia consumir as sombras ao redor e virar um mini Luffy Nightmare. Pensando por esse lado, vitória do Luffy. Em Logital, com certeza o Luffy teria dificuldades com o Smoker, mas não com o Bug. Afinal, o palhaço ainda estaria procurando suas partes perdidas. Dito isso, como um bom usuário de Paramécia sem Haki, Luffy seria pego pelo Smoker, mas o Dragon o salvaria. Agora, indo para os inimigos de verdade, logo de cara temos um problema.
Crocodile. Luffy sobreviveu em Arabasta por conta de uma série de fatores, somados a ele ter um corpo de borracha resistente, mas mesmo assim ele foi derrotado 2 vezes. Eu não queria chegar nessa conclusão, mas acredito que esse aqui é o fim do Luffy das Sombras, e mesmo que ele desse um jeito de passar pelo Crocodile, ele seria derrotado pelo Enel. Agora vamos seguir. Mesmo que a Kage no Mi tenha sido uma péssima escolha pro Luffy, eu tenho certeza que o próximo pode ser considerado bem apropriado pra ele. Vamos recomeçar? De volta lá pro capítulo 1 novamente, no momento em que o Luffy abre um dos 5 baús e escolhe essa fruta aqui. Nesse momento, o Shanks vai segurar o seu braço e vários fios super afiados saem do Luffy e cortam fora a mão do Ruivo. Inclusive, baseado nisso, o pensamento que o Shanks tem no momento em que salva o Luffy de se afogar é: já tinha perdido a mão mesmo, o braço é cortesia da casa. Bom, basicamente agora o Luffy teria comido a Ito no Mi, a Akuma no Mi que originalmente foi comida por Doflamingo. Essa fruta dá ao usuário a capacidade de controlar fios à vontade para fazer clones, manipular outras pessoas e coisas do tipo. Doff usa até mesmo para se mover porque ele sai prendendo os fios nas nuvens enquanto ele fica pulando. Então, ao passar 10 anos treinando e aprimorando as habilidades da sua fruta, assim como fez na história original, Luffy se tornaria um mestre das marionetes. Agora ele pode voar que nem um Homem-Aranha, atirar balas de fios e cortar o que quiser. Pensando nisso, Luffy não teria nenhum problema no East Blue. Então vamos pular diretamente pro primeiro adversário que vale a pena mencionar: Crocodile. Assim como qualquer outra fruta paramécia, o Chapéu de Palha teria sérias dificuldades para enfrentar o Chichibukai e descobrir que a sua fraqueza na verdade é água ou sangue. Mas em contrapartida, Luffy consegue sair dando pirueta por aí, o que faria com que ele durasse mais e provavelmente nem sofreria aquelas derrotas esmagadoras. Em algum momento ele eventualmente descobriria e levaria melhor. E também existe a possibilidade do Luffy ter a ideia de criar uma prisão de fios super densa que impede que a areia passe por ali, e daí é só jogar essa prisão, essa bola, dentro da água. Seguindo, o próximo Logia que o Luffy tem que enfrentar está em um nível completamente diferente. Enel e a sua Gorogoro no Mi com certeza seria um grande problema pro Luffy dos fios. Até aqui o Luffy não teria aquela imunidade de ser feito de borracha e nem muito menos é possuidor de Haki. Baseado nisso, o Enel destruiria o Luffy sem nenhum problema. Mas também há uma possibilidade. Vamos supor que o Luffy é muito bom em usar a sua Akuma no Mi, que ele simplesmente cria um imenso condutor de fios para poder desviar das descargas. Mas independente de qualquer coisa, Luffy ainda não iria conseguir tocar o Enel. Então, nessa situação em que nenhum dos dois se acerta, o Chapéu de Palha poderia simplesmente usar seus poderes para fugir ou ganhar tempo para revestir seus fios com materiais não condutores, o que tornaria o Enel tangível novamente. Continuando, se passássemos para Enies Lobby, tudo aqui seria muito fácil. Uma vez que o Luffy tem uma grande liberdade de movimento, ele conseguiria salvar a Robin facilmente e até mesmo sua luta contra o Rob Lucci seria mais fácil, já que o Luffy não precisa chegar perto para causar uma grande quantidade de dano. Seguindo para Thriller Bark, Moria simplesmente seria uma piada, até porque Luffy com a sua Ito no Mi poderia controlar os zumbis e fazer todo o exército do Moria se voltar contra ele. Em Shabold não teríamos nenhuma diferença, Kuma com certeza separaria todo o Chapéu de Palha, o que nos levaria para Impel Down, onde Luffy provavelmente conseguiria se mover pelos andares livremente graças à sua fruta e possivelmente até conseguiria salvar o Ace antes mesmo dele ser mandado para Marineford. Mas pelo bem da nossa narrativa, vamos supor que no meio do caminho o Luffy é pego pelos venenos do Magellan e o Ace acaba sendo levado mesmo assim. Ao chegar em Marineford, Luffy até que poderia ter uma chance de salvar seu irmão, mas acredito que ele iria ser completamente esbagaçado da mesma maneira, justamente pelo nível das pessoas que estavam lutando ao seu redor. Isso nos levaria então para o time skip. E agora, Luffy, além de ter a sua fruta do fio, possui o seu Haki treinado e tá pronto para acabar com todo mundo. Whole Jones e Caesar Crown seriam apenas formiguinhas. Dressrosa nunca teria sido conquistado, uma vez que Dolph não teria sua fruta, o que nos leva para a saga dos Yonkous. Por mais que tudo a partir de agora seja basicamente uma disputa de Haki, as coisas começam a ficar difíceis. Luffy provavelmente venceria o Katakuri, mas quando chegasse na luta final contra o Kaido, ele iria de arrasta pra cima. Mesmo tendo o Haki do Rei e armamento revestindo seus ataques, foi necessário o despertar da fruta de Nika para garantir a sua vitória. Nessa situação, mesmo com o despertar da Ito no Mi, Luffy não ganharia do Kaido. Até agora, nenhuma dessas duas frutas que eu acabei de apresentar conseguiu levar o Luffy para o seu então sonho de se tornar o Rei dos Piratas. Será que as próximas farão com que ele alcance seu objetivo? Bom, vamos voltar mais uma vez para o capítulo 1, quando Luffy abre um baú aleatório e consome essa maravilhosa fruta aqui. Ao segurar o menino travesso, tcharam, o Luffy se transforma em uma pilha de areia. O Ruivo fica surpreso e a partir daqui toda a história vai mudar. Apresento a vocês o Croco Luffy, usuário da Suna no Mi. Primeiro que o Luffy não seria capturado pelo bandido da montanha, já que ele agora é possuidor de uma Logia. Ou seja, Shanks nunca teria perdido o braço. Agora, com a mesma fruta que derrotou o Luffy das Sombras, vamos ver até onde ele consegue chegar. Com seu novo poder, o seu grande primeiro desafio seria o Arlong, que é um tritão, e Luffy teria que enfrentá-lo dentro de um parque aquático. E para a tristeza de todos, a água é a fraqueza primordial da fruta da areia. Mas mesmo assim, acredito que no final das contas o tritão seria
seria derrotado. Arabasta não seria um desafio, já que o Crocodile não teria sua fruta, então vamos direto para Skypiea e enfrentar o Enel, onde muitas pessoas teimam em dizer que Luffy viraria vidro e perderia. Bom, isso não é verdade. Primeiro que para vidro ser feito não é qualquer areia, precisa ser uma específica. Na verdade, a areia, assim como a borracha, é um péssimo condutor de eletricidade. Ela é chamada de isolante elétrico, embora não seja tão bom quanto a primeira substância. A questão aqui é, e o calor do raio? Se a areia for atingida com uma temperatura de no mínimo 2000 graus, ela automaticamente derrete e endurece em menos de um segundo, o que gera um fulgurite. Mas se isso acontecer, significa que o Luffy de borracha também deveria ter sido derretido, porque a borracha mais resistente começa a derreter perto dos 400, 500 graus. Então, baseado nisso, eu não acho que o Crocoluffy seria transformado em vidro ou em fulgurite. Na verdade, por ser um isolante, é capaz de até mesmo Luffy conseguir acertar o Enel. Passando desse obstáculo, assim que ele descesse da Ilha do Céu, Luffy iria claramente tomar um cacete pro Aokiji. E a partir daí, toda a história iria se repetir até o time skip, quando então o Chapéu de Palha aprenderia Haki e todos os inimigos daqui pra frente seriam derrotados. Só que quando chegamos em um ano, precisamos enfrentar Kaido e Big Mom. Luffy não teria a menor chance. Embora o embate seja praticamente focado em Haki, como já mencionado, nem mesmo isso Luffy teria desenvolvido 100% como ele fez na história original. Por mais que ele tenha treinado com Rayleigh e aprendido o básico, a fruta Logia iria deixá-lo desleixado, digamos assim, fazendo com que ele não precisasse passar por situações tão tensas como a que originalmente ele passou. Ou seja, o Haki dele não estaria tão bem treinado, o que levaria a uma derrota unilateral. Agora que a gente sabe disso, vamos então para a nossa última fruta. Essa provavelmente vai ser a Akuma no Mi que vai mudar a realidade completamente. Lá no bar, o Luffy dá uma mordidinha saliente nessa fruta misteriosa, e quando o Shanks vai segurar o seu braço, ele é repelido e jogado contra a parede. Luffy então toma um susto e usa um mini urso choque destruindo o bar em que eles estão. Lhe apresento agora Bartolomeu Luffy, usuário da Nikkyu Nikkyu no Mi. Nosso protagonista agora está em posse de uma das Akuma no Mis mais roubadas de toda a série. Originalmente, essa fruta é utilizada pelo Kuma. A fruta da pata dá ao usuário a capacidade de repelir qualquer coisa, desde ataques até o próprio ar, fazendo com que bombas de ar comprimidos sejam criadas. Em questão de movimentação, o usuário pode se repelir e se mandar para qualquer lugar do mundo. E claro, como eu disse, ele pode repelir qualquer coisa, até mesmo sensações abstratas, como sentimentos, emoções e sensações. O potencial disso na mão do Luffy é gigantesco. Tanto é que depois de 10 anos de intenso treinamento, o Luffy nem precisaria de um barco. Mesmo que ele ainda não seja um perfeito usuário, ele provavelmente conseguiria ficar se repelindo constantemente enquanto estivesse no ar para pousar nas próximas ilhas. A pergunta que fica é, será que nessa situação o Luffy pensaria em ter uma tripulação? Porque se pararmos para pensar, Kuma sempre andou sozinho, até mesmo quando a Jinny era viva e os dois faziam parte do exército revolucionário. E isso provavelmente é por conta da sua capacidade de se mover facilmente ao redor do mundo. Fora que ele é um bucaneiro com capacidades físicas muito aprimoradas, o que não é o caso do Luffy. Então se liga nisso aqui. Luffy, amostrado do jeito que é, sabe que quer ser o rei dos piratas, então ele sai pelas primeiras ilhas e consegue recrutar Zoro e Nami. Mas tudo muda no momento em que eles roubam o mapa da Grand Line que deveria pertencer ao Bug. Empolgadão, Luffy então repele todos os três ao redor do mundo, até que rapidamente ele se encontra com seu irmão na ilha de Drum, onde ele apareceu pela primeira vez. Nami está aterrorizada porque ela precisa voltar logo pro Arlong. Zoro não tá nem aí, ele só precisa treinar. Nesse encontro com Ace, Luffy fica sabendo das suas histórias como pirata e descobre sobre uma certa pessoa que vive presa em um domo caveira. O Chapéu de Palha fica encantado com a resposta, e aproveitando que ele já está aqui, ele acaba conhecendo o Choppa e o convida para se juntar à sua tripulação. A Rena então recusa, e então Luffy apenas ri e diz que vai voltar para buscá-lo. Dizendo essas palavras, ele pega a Nami e o Zoro, e antes que Ace pudesse concluir a história, Luffy usa suas habilidades novamente e chega em um ano, dentro de Onigashima, onde ele vai conhecer essa pessoa que o seu irmão disse que compartilhou tantos momentos. Nesse ponto, Nami está se tremendo e já se arrependeu de sequer ter feito contato visual com esse maluco. Já Zoro, bem, ele tá cansado e só quer tomar um gole de pinga. Ao ver que Yamato se parece com a descrição dada pelo seu irmão, Luffy usa seus poderes da pata para tirar as algemas dela no exato momento que Kaido entra na sala e já usa seu Haki do Rei, desmaiando Nami e Zoro. Luffy fica tão assustado com essa demonstração de poder que pega todo mundo e se repele novamente lá pro East Blue. Chegando lá, Nami dá uma bela de uma surra nele. Ela diz que não tem como pular etapas se quiserem ser fortes e revela que não vai fazer parte da tripulação porque tem outros assuntos pendentes. Então toda a jornada de verdade começa depois da luta com o Bug. Mas dessa vez, com o Yamato ao lado deles, tudo fica mais fácil. Além dela ser extremamente poderosa em comparação às outras pessoas nesse início, ela sabe tudo sobre Haki e ensina para Luffy e seus amigos. Fora que eu não preciso nem mencionar que ela é possuidora de uma Akuma no Mi Zoan mitológica. Sabendo disso, nenhum obstáculo é suficiente para parar o Chapéu de Palha até chegarem no ponto de enfrentar a Aokiji pela primeira vez. Eles não vencem, mas também não perdem e conseguem fugir. Shabold seria bem diferente uma vez que o Kuma não estaria lá. Porém, Luffy e seu bando já estão fortes o suficiente para aguentar o Kizaru com a ajuda do Rayleigh. Então, antes de fugir, Luffy separa sua tripulação e os manda para o Warrior 7, enquanto ele vai resolver
resolver a questão do Ace. Vamos pular diretamente para a Guerra dos Maiorais, onde essa versão extremamente bufada do Luffy quase que consegue salvar o Ace. Mas então Barba Branca é morto, o que leva o seu irmão a voltar e tentar lutar contra o Akainu por vingança. Porém, sabemos o resultado. Rosquinha feita. Passamos então pelo time skip com mais treinamento. A partir daí, tudo vira uma brincadeira de criança. Ao chegar em Whole Cake, a tripulação já está tão forte que eles conseguem derrotar Big Mom lá mesmo. Afinal, com seu novo poder, o Luffy consegue repelir a alma dentro dos homes da Big Mom, fazendo assim com que a Soro Soro no Mi não seja tão forte quanto parece. Depois da vitória, eles partem para acabar com Kaido. Dessa vez, mesmo que Luffy não tenha a fruta de Nika, ele treinou o Haki como nunca antes. Ele dominou tudo e mais um pouco. E temos mais uma questão. Agora Luffy tem a ajuda de Law e Kid, que não vão estar preocupados em derrotar a Big Mom, afinal ela já foi derrotada. No final da luta contra a Fera, Luffy dá o golpe final com um mega urso choque fudido com o Haki do Rei e do armamento. Com isso, ele afunda Kaido na lava. Com a vitória garantida, o Chapéu de Palha e seus amigos estão livres para continuar a sua jornada em rumo ao tesouro final, o One Piece.